planeta inteiro. Louvor, notícia, esporte, fé, tá no ar. O conecta o coração, aumenta o som. Tem palavra e tem canção. Aqui a vida ganha direção. É Deus falando na estação. Bom dia, super dia. Boa tarde, super tarde. Super noite, vem com paz. E a esperança nunca se desfaz. Renascer, HD. Toca o céu, toca você. De São Luís pro mundo ouvir Jesus no ar pra te alcançar. Na notícia, na palavra que edifica, com amor e alegria, a voz de Deus é nossa guia. Renascer, HD, toca o céu, toca você. No WhatsApp também tá rolando, 98 987 31 36 96. Bispo Jonas, fazendo a sua alegria de verdade. Boa tarde, super tarde, com Bispo Jonas. Reflexão do dia. Fala aí, Bispo Jonas. Bispo Jonas, fala aí. Olha, a nossa reflexão do dia, hoje eu quero trazer para você um pouquinho da história que fala sobre a vitória de Davi sobre Golias, né? Então vamos aqui para essa história no quadro Reflexão do Dia. Olha, a vitória de Davi sobre Golias. A vitória de Davi sobre Golias está registrado lá em 1 Samuel, no capítulo 17. Golias era um guerreiro filisteu que desafiava o exército de Israel. Mas Davi, um jovem pastor, decidiu enfrentá-lo, confiando no Senhor. Aleluia! Davi recusou a armadura de Saul e foi ao encontro do gigante. Apenas com o seu cajado, sua funda e 5 pedras lisas. Golias confiava em sua força e em suas armas. Davi, porém, declarou: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou contra ti, em nome do Senhor dos exércitos. Está lá em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45. Você pode conferir, tá bom? E versículo 17. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então, continuando aqui. Davi lançou uma pedra com uma funda, atingindo Golias na testa. O gigante caiu por terra e Davi tomou a espada dele e o matou.
Quando os filisteus viram que o seu campeão estava morto, fugiram e Israel foi encorajado e persegui-los. Então vamos aqui para algumas lições que a gente vai aprender aqui, na sequência. Lições espirituais. Lições espirituais. A fé vê a grandeza de Deus, não apenas o tamanho do problema. Aleluia! A vitória não depende dos recursos humanos, pois Davi venceu sem espada ou armadura. Deus pode usar pessoas improváveis para realizar grandes feitos. A batalha pertence ao Senhor. Do Senhor é a guerra. Está lá em 1 Samuel capítulo 17, versículo 47. Experiências secretas prepararam vitórias públicas antes de Golias. Davi já havia aprendido a confiar em Deus ao proteger, repito, suas ovelhas. E aqui eu entro na parte do esboço para a pregação no nosso quadro reflexão aqui do dia. E a gente denominou aqui um tema para a gente falar da sequência a essa reflexão aqui do dia. Vencendo o gigante pela fé. Diga comigo aí. Vencendo o gigante pela fé. Aleluia. O texto continua sendo o mesmo que a gente já pontuou aí mais atrás. Mas vamos aqui passar para você, manter você atualizado. Vamos atualizar para você. O texto, 1 Samuel, capítulo 17, do 32 ao 47. Eu entro aqui na parte da introdução. Todo o povo de Israel via Golias como um problema impossível. É assim que eles via Golias. Um problema impossível. Davi enxergou como uma afronta ao Deus vivo. Veja que a visão é diferente. Enquanto o povo de Israel via Golias como um problema impossível, Davi enxergou, na visão de Davi aí, ele enxergou como uma afronta ao Deus vivo. Visão bem diferente, né? Dando sequência aqui. Primeira aqui uma lição que nós aprendemos aqui sobre essa questão da luta com Davi aqui. Vamos aqui. Primeiro, não permita que o medo defina a sua visão. Porque às vezes o medo define a nossa visão. A gente começa a ver com a visão do medo. É ou não é? Aí você não consegue enxergar aquele que te dá a vitória, que é Deus. Não é verdade?
Não permita que o medo defina a sua visão. Israel olhava para o tamanho de Golias. Davi olhava para o poder de Deus. Aleluia! Olha que visão diferente aqui, né? Lá na introdução você observa como é que foi lá, ó. Todo o povo de Israel via Golias como um problema impossível. Davi enxergou como uma afronta ao Deus vivo. Aqui no primeiro ponto, aqui nós já pontuamos aqui, mas repito. Não permita que o medo defina a sua visão. Israel olhava para o tamanho de Golias. Davi olhava para o poder de Deus. Já no segundo ponto aqui que a gente pontuou aqui, algumas pontuações aqui, 4 pontos interessantes para a gente tratar nessa reflexão. No segundo, é um lembrete. Lembre-se do que Deus já fez. Davi recordou que o Senhor o livrara do leão e do osso. Ele olhou o que Deus já fez. 2 livramentos grandes aí, leão e urso. Deus deu vitória para Davi nesses 2 desafios aí. Ele deu uma olhadinha lá atrás no que Deus já tinha feito, se Deus fez. Então Deus que fez lá atrás, me deu livramento sobre o leão, sobre o urso, me concedeu a vitória. Então ele foi fazendo aí uma análise da grandeza de Deus. Aleluia. Vai recebendo essa palavra aí para você. Glória a Deus. No terceiro, use aquilo que Davi colocou em suas mãos. Davi não imitou Saul. Não imitou Saul. Enfrentou o gigante com quê? Com recursos que conhecia. Então, ele teve a oportunidade de lutar com as armas oferecidas pelo rei, né? As armas, aquela capa, aquela coisa toda. Mas ele não, preferiu usar o quê? Os recursos que ele conhecia. Que você vai trabalhar, eu faço até aqui, saindo um pouco da palavra. Quando eu comprei esse segundo carro meu aí, que está aí hoje me ajudando parcialmente fazendo a obra dele, não 100%, mas me ajuda ainda. Eu lembro que quando eu entrei na concessionária, eu vi que era um carro diferente do que eu costumava usar. Eu estava saindo de um carro, compartilho aqui com vocês aqui, de um Fusca para um Ford Ka, naquela época, 2008, 2009. Então, quando eu entrei lá dentro, o vendedor perguntou: você quer fazer um test drive? Eu olhei para minha esposa assim, deu frio na barriga assim, mas eu olhei para minha esposa: posso ter coragem. Disse sim, só me dei as coordenadas aqui, porque é diferente do que eu tenho, né? Nem disse que era o carro que eu tinha. Eu disse que é diferente do que eu tenho aqui, me dê só as coordenadas para eu poder sair com o carro aqui da concessionária e fazer o test drive. Ele me deu as coordenadas lá dentro, porque era algo diferente, que eu não sabia usar ainda. Aí ele me deu as coordenadas, pronto, fui embora. Fui e voltei, de boa, dirijo esse carro há 6 anos. Bom, então voltando aqui para a palavra. Então Davi fez isso. Davi, ele usou o quê? Ele enfrentou o gigante com os recursos que conhecia. Usar o que você já conhece é fácil. Usar o que você vai usar pela primeira vez, ainda em fase de um aprendizado, talvez não é tão fácil assim para ter um bom desempenho, vamos dizer assim, né? Haver um bom desempenho.
E Davi optou por aquilo que ele já o conhecia, sabia manejar bem. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sinto a presença de Deus aqui neste lugar. Este lugar não é senão uma rádio que pertence a Deus. Totalmente dele. Aleluia. Glória a Deus. Eu sei que você que me ouve em todo o Brasil está sentindo também o que eu sinto aqui. A presença de Deus. Que invade este lugar, que preenche este ambiente. Glória a Deus. Vamos para nós finalizarmos aqui. O último ponto, que é o quarto ponto da reflexão aqui, estamos falando de Davi, da vitória de Davi sobre o gigante, Golias. Enfrente o inimigo em nome do Senhor. Foi assim que Davi enfrentou. Eu vou te enfrentar em nome do Senhor, do Deus vivo. A confiança de Davi não estava na pedra, mas no Deus o que dirigia a sua ação. Que dirigia a sua ação. É assim que Deus faz. Nós temos que estar com a nossa confiança em Deus, e Deus usa o que nós temos em mãos para nos dar o quê? A vitória. Glória a Deus. Os ouvintes aqui da Ondas de Paz, Renais HD, são ouvintes inteligentes. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos concluir aqui. Conclusão. O gigante pode ser grande. Eita Deus. Mas Deus é infinitamente maior. Aleluia. Você está entendendo? Quem está entendendo aí, levanta a mão para eu poder ver. Dê um sinalzinho aí. Mande um zap aqui para mim e diga: bispo, eu estou entendendo. Eu estou entendendo que minha luta é grande. Mas eu estou entendendo também que meu Deus é maior. É muito maior do que o meu problema, do que a minha luta, do que aquilo que eu estou enfrentando. Ele é maior. Aleluia. O gigante pode ser grande, mas Deus é infinitamente maior. Ele é maior do que o gigante. Ele é maior do que o teu problema. Ele é maior do que a tua luta. Ele é maior do que o desafio que você está enfrentando. Ele é maior do que tudo que você possa neste momento olhar e dizer: isso aqui é grande. Mas olha agora para Deus. Você vai ver que Deus é muito maior. Aleluia. Glória a Deus. A verdadeira vitória nasce da fé. Aleluia. Aleluia. A verdadeira vitória nasce da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas por meio da tua fé, você olha e vê a tua vitória. Você enxerga a tua vitória. Aleluia. A verdadeira vitória nasce da fé, da coragem e da dependência do Senhor. Para terminar essa reflexão, vou repetir essa última parte da nossa conclusão. Aleluia. Aleluia. O gigante pode ser grande, mas Deus é infinitamente maior. A verdadeira vitória
nasce da fé, da coragem e da dependência do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Eita Deus, tremendo! É hora de falar com Deus. Senhor Deus, dai-nos, Senhor, aleluia, a fé, a coragem e também a dependência do Senhor, assim como Davi o fez. Diante desse desafio, com o chamado grande, o grande gigante Golias. Que a nossa fé seja igual à fé de Davi. A fé que faz nos movimentar, que faz nós enxergar a vitória antes mesmo que ela aconteça. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, a multidão de pessoas que nos ouve agora, quantas são as pessoas que precisavam e que receberam essa reflexão, esta palavra, a palavra do Senhor, com esse tema, a vitória de Davi sobre o gigante Golias. Meu Deus, abençoa, Pai, cada uma dessas pessoas ouvintes que escolheram ser um ouvinte da melhor rádio gospel do Brasil, a Ondas de Paz Renascer HD. Essa rádio que é uma rádio companheira, que se faz presente na vida e na história de cada ouvinte que o ouve todos os dias, a qual nós olhamos e denominamos aos nossos ouvintes como ouvinte inteligente, ouvintes fiéis e multiplicadores. Pai, abençoa todos os nossos ouvintes, todos aqueles que ouvem esta rádio em São Luís, no Maranhão e em todo o território nacional. Abençoa, meu Deus, cada pessoa. Dá, meu Deus, a bênção. Concede, meu Deus, a vitória na área em que esta pessoa precisa alcançar a vitória, na área de sua vida. Seja ela a área da saúde, seja na área sentimental, seja na área financeira, aleluia, seja na área familiar, seja em qualquer outra área da sua vida. Creia, tenha fé, Deus está fazendo um milagre nesta tarde. Deus está te entregando a tua vitória nessa tarde. Se você crê, glorifica, exalta o nome do Senhor. Porque Deus não ficou aqui nessa história. Quando deu vitória para Golias, ele continua o mesmo Deus da época de Davi, dando a Davi a vitória sobre Golias. Mas ele é o Deus também de hoje. Ele permanece o mesmo Deus. O Deus que deu vitória a Davi é o mesmo que está dando vitória para você hoje. Se você crer, pode receber. O nosso Deus continua sarando. E Ele está sarando aí agora as tuas enfermidades. Ele está sarando as enfermidades físicas, as enfermidades sentimentais e espirituais. Ele está sarando. Ele está curando. Aleluia.
A obra que Deus está fazendo na tua vida é simplesmente maior do que você pensa ou que você imagina. Aleluias. Deus abençoa, Pai. Eu sei que o Senhor tem começado a boa obra da vida deste ouvinte, que escuta esta rádio. Mas o mesmo Deus que iniciou a boa obra é o Deus que está completando, que está trabalhando para o término da obra iniciada pelo Senhor. Aleluia. Eu te abençoo. Eu ministro a bênção de Deus sobre a tua vida. Eu uso da autoridade que o Senhor Deus me concedeu, como ministro do Senhor nesta terra, como boca de Deus sobre esta nação. Aleluia, eu profetizo sobre a tua vida. Eu profetizo a tua vitória. Eu profetizo a tua bênção. Eu profetizo o teu milagre. Aleluia. O que Deus está fazendo é algo muito grande. É algo tremendo. Aleluias. E assim, meu Deus, eu abençoo a todos que estão sendo abençoados pelo Senhor. E agradeço, meu Deus, pelos milagres que o Senhor, nesta tarde, neste programa, por meio desta emissora de rádio, o Senhor liberou sobre a vida dos ouvintes desta emissora. Emissora essa que tem um compromisso com o reino de Deus. Aleluia, eu abençoo a cada ouvinte. Eu abençoo em nome do Pai. Eu abençoo em nome do Filho. Eu abençoo em nome do Espírito Santo do Senhor. Recebe a tua bênção em nome de Jesus. Recebe em nome de Jesus o teu milagre. Recebe em nome de Jesus a tua cura. Recebe em nome de Jesus a restauração do teu casamento. Eita Deus. Aleluia. Grande é o Senhor. Aleluia. Que Deus o abençoe. Que Deus o proteja e o guarde a tua vida. Hoje e sempre, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus.